Graça e paz, querido. Eu sou o pastor César Custódio. Você é muito bem-vindo ao canal Amigos do Reino. Desde já eu convido você a curtir o nosso vídeo, deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho da notificação e que você possa compartilhar esse vídeo, esse conteúdo com outras pessoas e que esse vídeo possa abençoar a todos de alguma forma. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem foi a primeira esposa de Adão. Foi Eva ou foi Lilith? Bom, há um grupo de pessoas que defendem que na linha temporânea entre Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, aconteceram mais coisas do que nós desconhecemos. Bom, e a partir do capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 18, nós encontramos Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só e que lhe faria uma adjutora que seria ou que estaria diante dele. Né? E aí no versículo 21, nós vemos Adão sendo tomado por um sono profundo e Deus da costela cria então Eva a partir da costela de Adão. E no versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, então nós encontramos Adão dizendo: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, porquanto a chamarei de varoa." Em algumas outras versões nós encontramos escrito: "Agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Ou seja, fica subentendido de que existia uma outra mulher antes de Eva. Né? Mas vamos retornar à origem. Quem foi Lilith? De onde esta mulher surgiu? Essa lenda é uma lenda que nasce a partir justamente da interpretação, ou de uma má interpretação, feita de Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde diz que Deus criou o homem, né, e que macho e fêmea os criou. Então, essa lenda, que encontra-se num documento chamado Alfabeto de Ben Sira, um documento que foi escrito no período medieval judaico, né? É um documento escrito por judeus, escritos dentro de um período medieval judaico, entre os anos 600 e 1000 depois de Cristo. É um documento que possui 22 capítulos. Cada um desses capítulos ele é correspondente a uma letra do alfabeto hebraico. Né? E no seu 5º capítulo, especificamente, conta-se a história de que Adão e Lilith foram criados juntos, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, né? Que eles foram criados juntos do pó da terra. Né? E esse documento ele afirma que Lilith ela recusa-se a ser submissa a Adão porque eles foram criados em pé de igualdade. Ela não estava querendo ser submissa à autoridade do homem sobre a mulher. Ela não estava querendo ser submissa, reconhecer que o líder dessa família que estava sendo formada deveria ser Adão. Então ela se recusa a submeter-se à autoridade de Adão e ela fica chateada com Deus. Até afirmam que, né, na relação sexual, na relação de intimidade entre eles dois, ela recusou-se a ficar por baixo, né, nessa relação. E sendo assim, ela ficou muito chateada, né, porque ela não queria ser submissa, então ela acaba indo embora do Jardim do Éden. E ali ela passa a ir para uma outra terra, e nessa outra terra ela passa a envolver-se com anjos caídos. Né? Adão fica muito triste pela ausência da sua esposa e clama então ao Senhor para que o Senhor pudesse trazer Lilith de volta para o Éden, para o Jardim do Éden. Né? Mas e aí Deus ele ouve a oração, segundo esse documento, né? Deus ele ouve a oração que é realizada por Adão e então ele vai em busca de Lilith. Deus ele envia, na verdade, Deus envia 3 anjos para que pudesse trazer Lilith de volta para o Jardim do Éden. Mas ao chegar, né, aonde estava Lilith, os anjos dizem que ali estão para levar de volta Lilith para o Jardim do Éden, mas Lilith uma vez mais se recusa
a retornar ao Jardim do Éden, e os 3 anjos então ameaçam afogar Lilith para que ela então voltasse, para até que ela se convencesse a voltar então para o Jardim do Éden. Mas a lenda conta que então Lilith já estava se envolvendo com anjos caídos, né? E esse documento conta que Lilith então casa-se com Samael. E Samael, o documento apresenta como o próprio Satanás. Diz esse documento ainda que Deus diz que Lilith, né? Ele amaldiçoa a Lilith e diz que ela perderia 100 filhos por dia, né? Ela perderia 100 gestações por dia, ela não teria filhos, né? E continuando, né? Esse documento ele continua informando que Lilith ele se envolve até o ponto com Satanás, né? E aí Lilith descobre então que Eva é criada, né? E que Eva passa a ter filhos de Adão, e aí ela juntamente com Satanás, juntamente com seu esposo Samael, eles tramam para que Eva e Adão pudessem então convencê-los de que Eva e Adão deveriam comer do fruto proibido, né? Do fruto ao qual Deus disse que eles não deveriam comer. Inclusive existe um quadro de Michelangelo, né, por volta do ano de 1510, um quadro desenhado por Michelangelo, por volta de 1510, que mostra Lilith em forma de serpente, né, enroscada nessa árvore e oferecendo esse fruto para Eva. E aí só então, depois de todo esse acontecido, né, agora voltando a falar especificamente de Adão, né, depois da recusa de Lilith retornar ao Jardim do Éden, aí então acontece tudo que nós encontramos no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 18, aonde Deus ele traz um profundo sono sobre Adão, e ali no versículo 22 forma a mulher da costela de Adão, né? E no versículo 23 nós temos então o relato de Adão dizendo: agora esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas é bem verdade que isso não passa de uma fábula, isso não passa de uma história que foi feita por um grupo de judeus, né? E aí você pergunta, pastor, o que significa aquela Lilith que nós encontramos lá no texto de Isaías, capítulo 34, versículo 14? Então, na verdade, aquele capítulo ele é uma profecia, né, sobre destruição sobre a terra de Edom, por tudo aquilo que eles haviam feito para o povo de Israel, né? É uma profecia de destruição para a terra de Edom, né? E essa profecia já se cumpriu, né? Antes que vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer mais nada. Essa profecia que está descrita no capítulo 34 de Isaías já se cumpriu sobre Edom através de Nabucodonosor, no período em que o Império Babilônico era muito poderoso sobre a terra, né? Edom também foi destruída, foi assolada, né, através das mãos de Nabucodonosor. Mas ali no versículo 14, né, a palavra Lilith em si, ela nos traz alguns significados. Há algumas versões que apresentam Lilith, né, com animais noturnos que ali repousarão sobre os seus escombros, né? Outras versões nos contam que Lilith, naquele contexto, pode significar também uma coruja, né? Uma coruja, então, estará se descansando sobre os seus escombros. E ainda há uma outra versão que afirma que a Lilith que nós encontramos nesse texto está referindo-se a fantasmas. Então, fantasmas estarão repousando sobre os seus escombros, ali na parte final do versículo 14 do capítulo 34 do livro de Isaías. Então, a Lilith que nós encontramos em Isaías, capítulo 34, versículo 14, não tem nada a ver com a Lilith que nós encontramos, ou com a Lilith que é apresentada por esse documento, por esse alfabeto de Ben-Sira, onde apresenta a Lilith como a primeira esposa de Adão. Tá? É um documento que deve ser estudado, porque foram escritos por judeus, né? Então todo o escrito que é feito por judeus, ele deve ter a sua relevância, e por isso ele deve ser estudado, deve ser pesquisado a fundo.
Mas nós devemos entender também que, assim como existem determinados grupos políticos, ainda que no meio evangélico nós encontremos muitas heresias, muitos grupos que distorcem completamente os ensinos, as escrituras sagradas, é necessário que nós também entendamos que existem diversos grupos judaizantes que escrevem muitas coisas, fazem muitos manuscritos, né, fazem muitos documentos. Todos esses devem ser investigados. Mas o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele recomenda a Timóteo a rejeição das fábulas. E essa mesma orientação é dada a Tito também. No Tito, capítulo 1, versículo de número 14, né, o apóstolo Paulo, assim como fez com Timóteo, em 1 Timóteo 4, 7, e Tito, capítulo 1, versículo 14, é a recomendação de Paulo para que tanto Timóteo quanto a Tito rejeitassem essas fábulas judaicas, né, que traziam mais dissensão e não acrescentavam nada ao evangelho, tá bom? Então fica aqui, espero que tenha tirado essa dúvida. A primeira esposa de Adão foi de fato Eva, é aquilo que nós encontramos de fato dentro dos relatos bíblicos, tá bom? E essa história, é isso que nós encontramos dentro do alfabeto de Ben Sira, essa história de Lilith é apenas uma lenda, tá bom? Inclusive Lilith, por demonstrar toda essa independência, ela é um símbolo dentro das 3 ondas que nós conhecemos dentro do feminismo, né? Pastor Dr. Rodrigo Silva até menciona uma 4ª onda feminista, mas a verdade é que Lilith ela é tomada como um dos ícones dessas ondas existentes por aí dentro do feminismo, por causa da sua mente revolucionária, por causa de não ser submissa ao homem, e nós entendemos que a Constituição ela não é feita dessa forma, né? E entendemos também que a mulher ela deve ter o seu espaço, mas existem papéis que são determinados por Deus para a realização do homem e papéis que são determinados para a realização da mulher. Tá bom, meus queridos? Então, outro dia nós podemos falar sobre isso mais abertamente. Mais uma vez, eu convido você a deixar o seu like, né, a fazer o seu comentário, ativar o sininho da notificação, inscrever-se no nosso canal Amigos do Reino e que esse conteúdo possa abençoar a sua vida de alguma forma. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Graça e paz.